Wesley? Doutor João, a gente toma pelo próximo, então, o Ieda? Pode ser. Eu tô vendo que ocorreu algum erro aqui nesse voto, eu estou tentando corrigir, porque o voto que eu estava pronunciando não é do processo, não é desse processo. Eu acho que eu salvei o relatório por cima, as áreas não estão batendo, eu estou vendo aqui, vamos deixar ele em vista. Deixa ele para vista. Em vista em mesa, que eu resolvo até o fim do dia. Tá. Então, vou colocar vista em mesa. Pode colocar. Tá. Próximo meu também? É seu, Ieda. Só um instante. É o 172. Vou abrir aqui também. Ieda Machado. Tá aqui. ITR, revisão da declaração de ITR, uma área de 798 hectares. Posso ir dando voto? Na revisão, foi alterado só o valor da terra nua, foi apresentada impugnação considerada improcedente, alegou-se no recurso plenamente que a exigência de laudo com as características apontadas pelo auditor fiscal não encontra amparo legal e que a norma técnica competente admite a avaliação com grau de fundamentação 1. Também preliminarmente que a notificação de lançamento é nula por não conter fundamentação legal, nem descrever a disposição infringida, que os valores constantes do laudo apresentado são confiáveis e foram levantados em conformidade com a norma, que a decisão recorrida deve ser informada que deixou de analisar o laudo de avaliação apresentado, que o laudo apresentado, quando a impugnação atendeu às disposições da norma técnica 14653, deveria ser admitido como parâmetro para atribuição do VTN. Em todo caso, juntou o laudo complementar, que, por fim, teria sanado as deficiências do laudo anterior. Esse é o relatório. Eu afasto as nulidades, porque não estão conforme o artigo 59 do decreto 70.235, ele não comprovou a existência de ato lavrado por pessoa incompetente e nem cessamento do direito de defesa. Quanto à competência do auditor fiscal para solicitar o laudo de avaliação, ela deriva do poder revisor, que, por sua vez, é um dos procedimentos necessários à homologação do lançamento. E a competência do auditor está sintetizada no artigo 6º da Lei 10.593 e inclui executar os procedimentos de fiscalização tributária, inclusive a revisão das declarações apresentadas pelos contribuintes. O Código Tributário estabelece que o lançamento será feito de ofício pela autoridade administrativa quando o contribuinte se recusa a prestar esclarecimentos por ela formulados, ou não os preste satisfatoriamente. O artigo 14 da 9393 determina que o lançamento de ofício do ITR seja feito sempre que houver subavaliação do VTN. Por sua vez, o contribuinte alegou que não estaria obrigado a apresentar laudos, muito menos com grau de fundamentação 2. De fato, entendo que ele não está obrigado, podendo abster-se de fazer prova a seu favor. Porém, por via de consequência, a ausência do laudo que confirmasse o VTN declarado, daí seja o lançamento de ofício, que no caso deve ser baseado no VTN constante do CIPT, por força do que dispõe o artigo 14 da Lei 9393. A questão aqui é simples, o ITR é tributo sujeito à homologação, como estabelece o artigo 10 da 9393, assim entendido como procedimento de ratificação das informações previamente prestadas pelo contribuinte que, nos termos da lei, deve apurar e pagar o tributo. E foi exatamente no curso desse procedimento de ofício que a autoridade fiscal solicitou a apresentação dos elementos que comprovassem o VTN declarado, com vistas a ratificar as informações prestadas pelo contribuinte e homologar o lançamento. Não há, pois, qualquer nulidade no lançamento em razão da exigência fiscal para que fossem apresentados elementos
a confirmar os valores declarados. Elementos esses que nunca apareceram. Pois mesmo o laudo ineficaz que o contribuinte juntou, não confirma os valores declarados. Aqui a gente vai chegar, eu acho que num ponto que a Sheila tinha levantado antes do intervalo aí. Registre-se que a autoridade julgadora administrativa é livre para apreciar e sopesar as provas, mas não pode afastar o comando legal que estabelece o CIPT como parâmetro para arbitramento e nenhum outro mais, porque esse parâmetro está estabelecido no artigo 10 da 9393. Quanto ao mérito, o caput do artigo 14 da 9393 determina que a evidência de subavaliação do imóvel, a autoridade fiscal deverá proceder ao arbitramento com base no CIPT, instituído e alimentado com observância do parágrafo 1º daquele artigo. Não resta dúvida de que o valor do imóvel foi aviltado na declaração apresentada pelo contribuinte, que informou o valor de R$ 1.315,79 por hectare, enquanto o valor utilizado no lançamento foi de R$ 7.438,02 por hectare, e o valor que consta do laudo apresentado pelo próprio contribuinte foi de R$ 4.600 por hectare. Constatada a subavaliação, correto foi o arbitramento, que aconteceu nos estritos limites legais. O recorrente, entretanto, apresentou laudo que informa valor diferente de VTN para a propriedade. O laudo não foi aceito nem pela autoridade lançadora, nem pelo colegiado da COR, por não atender as disposições da BNT. Entendo que andou bem a decisão recorrida. Os elementos amostrais, e aqui está a deficiência do laudo, os elementos amostrais utilizados no laudo não guardam semelhança com o imóvel tributado. Eis que o imóvel possui 798 hectares e está cultivado com cana-de-açúcar. Seu valor não pode ser comparado a valores de pequenas propriedades, verdadeiros sítios, que foram utilizados como parâmetro pelo avaliador. Obviamente que uma área muito maior, mecanizável, possui valor de mercado distinto e, claro, mais elevado. Portanto, também percebo que o laudo apresentado não atendeu às exigências da norma técnica pertinente quanto à composição da amostra. Em especial, a letra D do item 7722 da norma, porque a destinação e a capacidade de terra são distintos. Eu descrevo o trecho da norma. Então, estou votando por rejeitar as preliminares e negar provimento. Então, veja, tem um laudo, ele contesta o VTN, mas o laudo não está de acordo com as normas da BNT, e eu apontei aqui qual que é a deficiência do laudo, confrontando com a norma. Ok, e tem a aptidão, que eu chequei aqui. Tem aptidão. Paulo, você está congelado. Sheila, aqui tem uma questão, não é o caso dos autos, porque tem aptidão. Uhum. Mas se não tivesse aptidão, não me parece que há como a gente fugir dessa 9393, porque o imóvel dele está subavaliado. Como que se chega a essa conclusão em conteste? Porque ele mesmo apresentou um laudo, ainda que seja fora das normas da BNT, mas ele mesmo apresentou um laudo que aponta para um valor 4 vezes maior do que o valor declarado. Quer dizer, então não tem dúvida de que está subavaliado. Estando subavaliado, a lei determina que seja arbitrado o valor. A questão aqui é o critério de arbitramento. Então, mesmo que não tivesse aptidão, não poderíamos afastar o critério adotado, porque ele não apresentou o critério melhor. Então, nesse caso, ficaria com o critério que estaria no laudo, mesmo que fosse um laudo deficiente. Porque o laudo aponta um valor de VTN maior do que bem maior do que o que ele declarou. Eu sei que não é o caso, tem aptidão. Doutor Wesley queria falar. Nessa linha do doutor João, eu fiquei com dúvida, porque veja só, eu tenho adotado esse critério, viu, João? Não rebateu o laudo, não rebateu o CIPT por um laudo, por um agrônomo habilitado, eu vou pelo CIPT. Mas realmente eu fiquei agora na dúvida, porque se não tem aptidão no CIPT, a pessoa também não apresentou o laudo, que aí quem tem que fazer a prova, a gente sabe. Mas a prova aqui nessa questão, eu vejo que ela também estaria precária. Então, Exato.
Olha, eu pesquisei todos os julgados da Câmara Superior que eu olho, são no sentido de que se o CIPT não tiver aptidão, independente da forma como tiver, é como se você tivesse eleito uma base de cálculo errada, né? O fiscal elegeu uma base, arbitrou por uma base errada, que não é a prevista na legislação. A legislação fala que tem que ter aptidão. Então, não é o caso desses dados, eu acho que a gente pode até jogar a discussão mais para frente. A gente vai ter esse caso. Mas eu sou da linha da Câmara Superior, que para mim não tem o CIPT não tem aptidão, eu acho que a base está errada, que o fiscal escolheu. Entendi. Eu quero rever estou no sentido de restabelecer, agora tendo um laudo, tendo pedido no processo por uma área maior do que a que está lá, eu vou pela área que o cara pediu no recurso. Não, esse é o caso, doutora Sheila. Veja, ele declarou R$1.000 o hectare, apresentou um laudo, eu diria que emprestável para as finalidades aqui, de 4.000 hectare, e foi arbitrado 7.000 o hectare. Foi arbitrado com base no CIPT com aptidão. É isso. Se não tivesse aptidão, excluiria o critério CIPT. Isso. Mas manteria o valor que ele mesmo está dizendo que é o valor da terra dele, que é de 4.000, e não o valor declarado de 1.000. É esse que é o ponto. Mas isso não é o caso dos autos. Isso não é o caso dos autos. Nesse caso, tem aptidão, para mim está tudo certo. Posso colocar em votação? Doutor Wesley, como vota? Eu acompanho o relator. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho, sim. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Boto? Acompanho. Doutora Fabiana? Também acompanho. Eu também acompanho. Então, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar e negado. E aí vou replicar, aliás, foi o 172 que eu vou replicar para o 173 e o 174, que são os repetitivos. Ana Tereza, pode falar. Doutora Sheila, a senhora pode repetir o voto na hora que a senhora ia falar o voto? Travou todo o sistema aqui. Travou tudo? Então, a gente acabou de votar o item 172, Ieda Machado Figueiredo. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso. Ele é paradigma para os processos os itens 173 e 174. Agora, item 175. Icofras, Indústria e Comércio de Óleo de Sassafras. Paulo César, relator. Ok. Então, vamos ao voto. Eu transcrevi o relatório da RJ, né? Nós temos aí um lançamento de ITR, foi arbitrado o valor da terra nua, foi majorável, arbitramento com base no CIPT, né? E foi glosada a área de preservação permanente por não haver o ADA. Bom, vamos ao voto. O contribuinte pede perícia, eu estou em porque entendo que ele deveria instruir a impugnação com os documentos que fundamente, inclusive um laudo que fosse apto. Ocorre ainda que ele mesmo diz que não consegue apresentar um laudo que possa suprir as deficiências apontadas pelo acórdão recorrido. Então, seria inócuo também a diligência. Do mérito, conforme consta do demonstrativo de apuração do imposto às florestais, o lançamento decorreu da majoração da área do imóvel de 612,2 hectares para 951 hectares, da glosa da área de preservação permanente, decorrente de 616 hectares, da majoração do valor da terra nua para de 85 mil para 1 milhão e tal, a partir de dados declarados na DITR e tal. Quanto à área total do imóvel, a decisão de piso, em análise aos documentos apresentados com a impugnação, reduziu para o patamar de 702,9 hectares,
voluntário. Assim, a lide restringe-se ao valor da terra Minutinho. nua e a glosa... Só um pouquinho, Paulo. O Wesley e Boto, vocês estão ouvindo? Wesley e Boto estão congelados. Eu estou ouvindo. Está ouvindo? Para mim está tudo ok, presidente. Ok. Pode continuar, Paulo. Então, vamos continuar. Ok. Bom, então, basicamente, ali nós vamos apreciar aqui a glosa de área de preservação permanente e o valor da terra nua. Permanente, porque nós temos um lançamento referente ao período base de 1999, aplicando-se o teor da súmula CARF 41, que versa sobre a inexigibilidade do ATA para fatos ocorridos até o exercício de 2000. Então, estou cancelando a glosa de área de preservação permanente. Quanto ao valor da terra nua, este foi arbitrado pelo FIS considerando as informações constantes do CIPT, tendo sido considerado o menor dos valores atribuídos às aptidões agrícolas, conforme esse 92. Eu estou adotando a decisão que está no item 21.3. Segundo os itens 7.1b e 7.2, deveriam ter sido utilizados para avaliação com rigoroso ou normal, pelo menos 5 elementos amostrais. No laudo apresentado, não foi feita pesquisa indicando os valores de pelo menos 5 transações ou oferta de imóveis semelhantes no que diz respeito à situação, distinção, forma, grau de aproveitamento, características físicas e ambiência, devidamente verificados como estatuem os itens tais da norma. O que existe são 5 declarações de determinadas pessoas que informam o valor da terra, sem fundamentá-lo em transações e ofertas, comprovadas mediante documentos, anúncios ou os outros elementos de convicção. Nessas circunstâncias, trata-se de simples informação que poderiam ser prestadas pelas pessoas indicadas nos itens tais da norma e que embasariam apenas um laudo de precisão expedita conforme se depende do item tal da norma. Então, é por esse motivo que está sendo recusado o laudo que ele apresentou, em sede de impugnação, julgamento da impugnação, e que eu estou acolhendo em sede de julgamento do recurso voluntário. Então, eu estou mantendo o arbitramento aqui do valor da terra nua e cancelando a glosa de área de preservação permanente. Wesley está congelada. Desculpe, doutor Paulo, o senhor está cancelando a glosa da área de preservação porque... Súmula CAF 41. A súmula CAF 41, tá. Wesley está travado. Hoje não tá bom aqui, viu? Eu não sei se é a minha internet, não sei o que é. Acho que... Vocês alteraram a qualidade. A internet de Brasília não é tão boa, viu? Alteraram a qualidade? Deixa eu ver aqui se eu fiz isso. A minha não caiu, não, graças a Deus. Aqui é uma questão, foi o VTN, tem a aptidão, o laudo não está conforme, né? E então o relator está votando por dar parcial provimento para considerar, cancelar a glosa da área de preservação permanente em função da súmula CAF 41, que é a fundamentação do fiscal, a apresentação intempestiva do ADA foi o fundamento do levantamento. E a súmula CAF fala, a não apresentação do ADA, né, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores ocorridos até o exercício de 2020, porque nesse período a questão do ADA não era obrigatória, né, aquela discussão, né. Alguém tem algum questionamento? Doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho, presidente. Doutor Boto? Acompanho. Doutora Fabiana? Acompanho. Eu também acompanho. Boto, sua imagem está congelada. Tenta
entrar e sair aí. Ó, acordam os membros do colegiado para o item 175, Icofras, Indústria e Comércio de Óleo. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e dar parcial provimento para cancelar a glosa da área de preservação permanente de 616,2 hectares. Súmula CAF 41. Só ressaltando que quando eu retornei aqui do intervalo, não falei, mas a sessão é dia 4/6/2020, período da manhã, primeira turma da terceira Câmara, da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício, Wesley, Kleber, Fernanda, Paulo, Boto, Fabiana. Como suplentes, o Boto e a Fabiana, que permanecerão durante todo o período da reunião, em substituição às vagas do colegiado. Esse foi o item 175. Os itens 176, 177, 178 e 179 foram retirados de pauta por solicitação do patrono, e indo para o item 180, que é paradigma para o item 181. Relatoria Dr. Wesley, Ivani Fuser Loeb. Posso? Pode, Dr. Wesley. Vamos lá. Só um segundo aqui que travou minha tela. Peraí, que hoje não tá. Qual é o número? 178? 180. 180. Do Wesley? Não tá na sala. 180 é o meu, Ivani. Tá Mas ok? não tá na pasta. Não tô achando. Tá com outro número? Ivani Fuser. Tá na pauta no meu aqui. Não, na pasta C eu não tô localizando. Ah, perdão, será que eu não passei para lá? Posso ter me passado. Peraí, só um pouquinho. Ué, que estranho. Vocês acharam na pasta C? Só eu que não tô localizando? Peraí. Eu tô tentando entrar na pasta T aqui ainda. Eu também não achei, não. Tô com ela aberta aqui, ainda não caiu, não. Ah, eu devo ter me passado isso aqui, porque eu passei alguns todos no domingo. Peraí que eu vou colar aqui, então. E deixa eu ver aqui. $180. Não acabou porque eu tô colando. Enquanto isso, eu vou lendo, pode ser? Vai demorar uns segundos. Pode ser. Aí. Bom, então, traz de recurso voluntário interposto por Vani Fuser contra acordo de julgamento que decidiu pela procedência da impugnação. O contribuinte foi identificado, foi intimado a recolher no ITR, né, acrescido de multas e juros, do imóvel denominado Fazenda São Francisco de Assis, com área declarada 875 hectares, localizado no município de Barreirinhas. Só um pouquinho, Wesley. Veio só o processo. Calma que tá indo. Tá aqui tá com 50% ainda. A ação fiscal, né, proveniente dos trabalhos de revisão ali da declaração de imposto de renda de 2009, da declaração de ITR, perdão, incidente, apurou diferenças a serem coletadas. A autoridade manteve a área de reserva legal de 175 hectares, entretanto, glosou integralmente a área de produtos vegetais, 700 hectares, bem como o valor das benfeitorias.
além de alterar o valor da terra nua, declarado. Para o arbitrado, ele declarou 20 hectares e foi arbitrado mais de 2.000 hectares, com base no sistema CIP. Aí eu passo a descrever o que o recurso voluntário foi abordado: decadência parcial do débito, nulidade do lançamento porque não tinha sido apresentado convênio entre município de Barreiras, né, e União, necessidade de comprovar o valor utilizado no arbitramento, valores equivocados do CIPT, necessidade de avaliação do laudo técnico, no mérito, ela se insurge, o arbitramento realizado, que alterou o VTN declarado, sendo utilizado pela recorrida, os valores constantes do CIPT, a impossibilidade da glosa de produtos vegetais, conforme delineado, e a autuação glosou integralmente, como já falado, né, essas áreas. Questiona a multa confiscatória, a ilegalidade de juros, que é a ilegalidade dos juros exigidos, e pede a diligência que requer a conversão do julgamento para o fim de que seja realizado perícia in loco, com a finalidade de comprovar a existência de área de produtos vegetais e florestas nativas. Aqui, para mim, já está dando que chegou aí, pessoal. Fabiana conseguiu acessar? Sim? Ok. Então, estou seguindo aqui. Aqui eu queria até fixar com vocês um entendimento aqui da questão da decadência, para ficar rapidamente nos próximos, né? Ela pediu a decadência e como é a decadência do processo, não, ela pediu que fosse incidido ali o artigo 150 do CTN, tá? Ele teria vencido, a ação fiscal teve o termo de início e ela teve recebimento ali em 13/3/2014 e que foi determinada a intimação da recorrente. Nesse caso, eu estou aplicando o artigo 173, porque não verifiquei o recolhimento do ITR. E ela traz apenas alegações também, ela não fala, Ivani, eu acho que ele, enfim, o recorrente não fala em recolhimento. Alega também, em questão de preliminares ainda, nulidade alegada no que diz respeito na questão da celebração do convênio, alega que o município não teria feito convênio com a União, e aí aquele convênio para arrecadar os 100%, né, em que o município ficou obrigado a alimentar o sistema CIPT anualmente, todo ano, somente os 50%, mas isso não é causa de nulidade, não está lá no 59, essa possibilidade de trazer nulidade ao processo, bem como esse procedimento, ele é uma faculdade do município e não é uma obrigatoriedade, e não trouxe nenhum tipo de prejuízo à defesa do contribuinte, que teve acesso depois, posteriormente, aos lançamentos e pôde impugnar. Eu falo um pouco aqui da exigência do ITR, algumas questões práticas, e adentro na questão da terra nua, o valor da terra nua e o laudo técnico apresentado. Todos estão me ouvindo? Porque hoje eu estou meio caindo aqui. Presidente, está me ouvindo? A conexão está ótima, nunca esteve melhor. Bom, então melhorou, então acho que eu fiz algumas coisas aqui. Questiona a recorrente a falta de convênio, também no questão do laudo técnico de mérito também. Eu falo um pouco mais sobre essas questões.
E aí, eu vou tentar pegar aqui direto o que ela argumentou, para não ficar... Conforme se verifica do laudo juntado pela recorrente, faltaram as formalidades legais estipuladas para acatamento das referências lançadas no documento juntado. O laudo técnico, ele tem que, necessariamente, ter lá a anotação da responsabilidade técnica no CREGO e também as questões das normas do BTN, né? Deve ser respeitado o dispositivo 9.2.15, a linha B, número 1465, em que dispõe para enquadramento nos graus de fundamentação 2 e 3, que é obrigatório que no laudo tenha para conter isto, em relação ao VTN. Com isso, acompanha a decisão de primeira instância. A glosa de área de produtos vegetais. Bom, eu estou utilizando essa argumentação da questão do VTN, da questão do laudo técnico, perdão, para o VTN. Compreendo que se de repente, eventualmente, não atende aos critérios estipulados na norma técnica, mas contém lá, né, o registro do engenheiro agrônomo, no CREA, da responsabilidade técnica, a depender em relação às terras, eu entendo que pode sim ser acatado o laudo. Então, no tocante às exclusões de áreas de produtos vegetais, correspondente às 676 hectares lá, e da área de floresta nativa, de 23,86 hectares, de área de preservação do imposto, eu faço algumas considerações em que o ADA, né, poderia ter sido substituído por um laudo que cumpre os requisitos formais, a exemplo do laudo de avaliação. E aí, na época dos fatos, estava já vigente a obrigatoriedade do ADA, mas conforme essa questão de substituição, eu entendo que nesse caso, por mais que tenha sido apresentado esse laudo, ele não preenche ali também as avaliações técnicas, né, necessárias para afastar a exigência do ITR sobre as áreas de preservação. A multa aplicada com efeito confiscatório, eu coloco aqui a súmula CAF número 2, e quanto aos juros, a mencionar que essas apenas atualizam a obrigação principal imposta, né, sendo que a mora corre com inadimplemento do débito fiscal. Teria alegado que teria que ser afastado aqui os juros, a recorrente solicita isso. Mas não tem previsão legal para o seu pedido para afastamento. Então, eu voto para não acolher as preliminares arguidas e, no mérito, negar provimento. Ok. No caso, você entende que o ADA não seria obrigatório, que o laudo supriria, né? Eu já tenho um entendimento um pouco diferente. Eu acho que o ADA é obrigatório a partir de 2001. E aí, nesse caso, eu acho que eu iria pelas conclusões. Eu entendo que a falta do ADA compromete. Eu verifiquei. Para mim, o laudo não substitui o ADA. Mas, enfim. Pois é, olha só. É porque você fundamentou em uma outra questão, né? Pois é, mas eu já vi situação ali que, pelo ADA, por exemplo, estava informado no ADA e a autoridade glosou por entender que não estaria devido. E aí, para complementar o ADA, teria que ter um laudo técnico. O que eu penso? O laudo técnico, com responsabilidade registrada, e aí tem precedentes, né, no CARF, ele tem o condão de fazer uma avaliação real, estatística, com conteúdo, dentro das fundamentações técnicas que a engenharia, enfim, determina. Então, assim, eu tendo a acatar o laudo quando ele está conforme as exigências técnicas, até porque ele cumpre ali uma série de requisitos formais e também pode responder o engenheiro pelos atos praticados. Então, assim, penso que, nesse sentido,
importante, no meu ponto de vista. Não, está coerente com o que você vem votando, né? A gente, nas discussões que a gente tem tido em relação ao ITR, você tem votado pelas conclusões, eu lembro, eu me recordo. Mas eu particularmente entendo que o ADA é imprescindível. Tá. Para comprovar, né? Mas, enfim, é um posicionamento meu, eu li muita coisa da Câmara Superior e eu ainda entendo que está previsto lá no 17O lá, que o ADA é obrigatório, mas, enfim. Doutor João queria falar. Não, eu entendo com a Sheila que a possibilidade de se excluir o ADA também tem decisões nesse sentido, em casos muito restritos, como, por exemplo, o primeiro caso que a gente já viu, está até simulado, é da reserva legal averbada. E também há um caso o caso de propriedades, alguns casos de propriedades que tem o reconhecimento do poder público, o órgão ambiental do poder público, que não é o IBAMA propriamente, mas é um órgão habilitado pelo IBAMA para poder fazer esse reconhecimento. Então, nesses casos, por via indireta, o IBAMA acaba por admitir aquela informação prestada por outro órgão que ele credenciou. Eu só faço aqui uma observação que o ADA não se presta, doutor Wesley, nenhuma hipótese para poder atribuir VTN. A gente está falando do ADA apenas com relação a caracterizar uma área como uma área isenta. Apenas isso. Mas quanto a VTN, porque ele informa no ADA, e às vezes tem no processo ADA, um dos campos do ADA é o valor da terra. Só que aquele valor da terra que ele mesmo declara não é um valor checado pelo IBAMA. O IBAMA não tem competência de constatar a base de cálculo, mas tem competência para constatar se aquela área é uma área ambiental, de interesse ecológico, etc. Sim. Eu ainda tendo a acreditar nessa prova, né? Desde que ela tenha cumpra os seus requisitos. Eu verifiquei aqui, e eu falei com a Sheila, ver essas questões aqui dos laudos. Obviamente que a gente não tem essa expertise igual ao engenheiro agrônomo, mas geralmente esses laudos eles são bem explicativos, né, avaliativos, tem toda uma fundamentação, como se fosse uma tese jurídica sendo colocada. A gente acaba lendo todos esses laudos e começa a entender um pouco mais de como é lançado isso. E aí eu verifiquei, por exemplo, tem um processo que o laudo, até teve um contribuinte que alegou que pagou uma boiada por o laudo, né, de tão caro que ele pagou. E o laudo não estava dentro das exigibilidades, mas mesmo assim ele alega que foi caro e que tinha que ser acatado o laudo. E pode ter sido, obviamente, mas aí é um ônus do contribuinte, né, conhecer a lei e que, como o ITR é lançamento por homologação, ele tem que apresentar ao fisco as provas que tem que ser necessárias. Por isso que é mais um motivo que eu penso que a prova ela tem que ser das normas que é estipulada pela lei. Então, penso que... Enfim, a gente vai ter que ver em relação a isso, acho que também não vou prolongar a discussão. Doutor João, com a palavra. Eu quero só fazer uma consideração ainda sobre o que o doutor Wesley acabou de falar. A obrigatoriedade do ADA inserida no artigo 17O da 9393 não é para testar a existência da área, veja bem, não é para testar a existência de uma área de preservação permanente, ou pelo menos não é apenas para isso. Tem uma razão muito mais importante, que é permitir o gerenciamento dos biomas pelo órgão competente. Então, veja só, ainda que haja um laudo, e esse laudo afirme que em determinada propriedade tenha lá uma área de preservação permanente de 200 hectares. Veja só, o engenheiro agrônomo foi lá, constatou que tem 200 hectares de área de encosta, enfim, áreas preservadas. Isso suficiente não é, isso isoladamente não é suficiente para atribuir a isenção, porque a lei estabelece que além de ter a área, tem que ser comunicada ao órgão ambiental para que ele possa gerenciar esse bioma, essas áreas ecológicas. Então, não basta a existência. Se não bastava dizer na lei o seguinte:
excluam-se as áreas ambientais, as áreas de preservação ambiental. Mas não é isso que diz a lei. Diz o seguinte: excluam-se as áreas de proteção ambiental desde que comunicadas ao órgão competente. Porque é essa obrigação acessória de comunicar ao órgão competente que vai permitir o gerenciamento dessa área que tem um interesse público. Então, é diferente de eu admitir um laudo que afirme que tem aquela área, pode de fato ter realmente a área, mas essa área não ter sido oferecida para um gerenciamento do órgão competente de gestão ambiental. Então, a lei estabelece que isso é uma obrigação do proprietário. Ele tem que comunicar ao órgão de gerenciamento ambiental, que é o IBAMA, a existência dessa área. Então, não basta existir a área. Por isso que o laudo não supera a existência do ADA, nesses casos, desde o advento da lei. Ok? Podemos colocar em votação? Doutor João, como vota? Eu voto pelas conclusões, acompanho pelas conclusões. Doutor Kleber? Eu voto, acompanho pelas conclusões também. Doutora Fernanda? Eu acompanho, mas ainda não tenho opinião formada se é só pelas conclusões. Tá dando pra ouvir. Eu não ouvi legal. Eu acompanho, porém ainda preciso aprofundar o assunto para definir se vai ser só pelas conclusões ou não. Mas acompanho. Doutor Paulo? Acompanho pelas conclusões também. Doutor Boto? Acompanho também, presidente, pelas conclusões. Doutora Fabiana? Eu acompanho. Sem ser pelas conclusões. Sim. Tá. Eu também estou com a Fernanda, que eu preciso entender melhor a matéria. Ok. Eu acompanho pelas conclusões. Então, para registrar que foi por unanimidade em rejeitar as preliminares e negar provimento a um recurso. Aí eu coloco, votaram pelas conclusões. Os conselheiros. João. Maurício. Foi Kleber. Paulo. Otto. E Sheila. É isso? Isso. Só me confirme se está certo o dispositivo. Então, acordo, para o item 180, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros João Maurício, Kleber, Paulo, Boto e Sheila. Aí depois eu vou botar o nome de todo mundo, certinho. Certo? Certo. Eu nunca redigi dispositivo do pelas conclusões. Então, isso vai se reproduzir para o item, replicar para o item 181, que é repetitivo. Item 182, relatoria do Paulo, florestal, alvorada, florestamento e reflorestamento limitada. Muita floresta. Desculpem a piada, mas o nome tem muito. Florestal, florestamento e reflorestamento. Será que o PC frisou ou congelou? Ah, está congelado. O PC devia estar lendo lá. Ele saiu. Ele saiu. Vamos aguardar ele aqui. Bom, até voltado, né? Tinha congelado. Congelou. Bom, então eu estou rejeitando o recurso de ofício por estar aquém do limite de alçada. E houve desistência do recorrente no recurso voluntário manifestada nos autos. Então, não conheço nada, nem do ofício, nem voluntário. Nem abriu o voto.
Fala, doutor João, quer falar? Então, eu não conhecia do recurso de ofício nem do recurso voluntário. Uhum. Como vota, doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Boto? Acompanho. Doutora Fabiana? Também acompanho. Eu também acompanho. Excelente a conclusão. Não conhecer do recurso voluntário face da desistência formalizada nos autos e não conhecer do recurso de ofício por ser inferior ao limite de alçada. Vigente na data da decisão e aplicação enunciado da súmula CAF número 103. Eu vou até colocar aqui na... Ok, esse foi o item 182. Florestal, alvorada, florestamento e reflorestamento. Não conhecer do recurso de ofício e recurso voluntário. Indo para o item 183 foi retirado de pauta. 184, doutor Wesley Roque, Leopoldo, Scherer. Aí tem o item 185, 186, todos dele. O Wesley está mudo. Acho que ele não está falando ainda. Wesley está mudo. Habilita o microfone. Não tá. Agora foi. Tá, vamos ao voto. 184, tá? Recurso voluntário, ali pelo contribuinte já mencionado, que decidiu, em que ataca acordo de julgamento que decidiu pela improcedência. A impugnação. Trata-se de declaração de imposto de renda 2003, referente ao imóvel rural denominado sítio do banhado do Arroio Portão. Estaria localizado no município de São Leopoldo, e o contribuinte é intimado para apresentar suas razões, e apresenta algumas questões como prescrição do crédito fiscal e nulidade do auto de infração em razão da área do imóvel não ser 100% de propriedade do recorrente, ora falecido. E no mérito, ele que seja descontada a área tributada, que a área de preservação permanente derivada da lei número tal, pelo Código Florestal, sendo feita a respectiva proporcionalidade da área conforme o levantamento topográfico constante nos autos do processo. Pois bem, da preliminar de nulidade ou espólio da recorrente alega que não teve intimação de Celita Justo Scherer, a qual deveria ter sido intimada também para se manifestar no auto de infração, que seria detentora de 50% do imóvel. Ocorre que essa argumentação, além de não ter sido ventilada em sede de primeira instância, inovando em sede de recurso, não tem nenhuma comprovação do que está sendo alegado, visto que o falecimento recorrente transfere aos herdeiros a sua cota de responsabilidade do crédito fiscal ora exigido. O que acontece? Na época da autuação, me parece que estaria até vivo, né, e aí, no início do procedimento fiscal, mas, posteriormente, com o seu falecimento, não transferiu ali
a responsabilidade para poder intimar essa senhora ali, que provavelmente seja a esposa do recorrente. Entretanto, eu entendo que isso não traria nulidade, porque não entra ali no artigo 59, né, do PAF, e afasta essa preliminar. No quesito prescrição, o recorrente alega de forma equivocada, né, mas dá a entender que ele quer alegar a decadência. E aí verifica-se que houve um edital publicado de intimação, né, da autuação de 11/10/2007, com ciência em 26/10/2007. Estando, portanto, dentro do prazo decadencial de 5 anos, aqui a Fazenda teria que lançar, a Fazenda Pública. Deixa eu só colocar aqui, vai confundir com Fazenda. Já que o exercício é de 2003. Então, afasta a decadência. No mérito, questão do valor da terra nua, o recorrente não traz prova em contrário, traz com base um laudo que não tenha as formalidades, e aí nesse sentido eu vou acompanhar também a decisão de primeira instância. No tocante à exclusão das áreas de preservação ambiental, entendo que somente a certidão municipal e o mapa trazido com georreferenciamento ali nas folhas 28 e seguintes, não tem o condão de afastar o lançamento. Tendo que ter as suas necessidades para necessárias configurações para a isenção. Não houve experiência também quanto ao ADAMA, legal, ou até fora do prazo devido. E aí eu voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar provimento. Aqui também tem a questão, né, um parágrafozinho que você fala, entretanto, o ADA poderia ser substituído por documento emitido por outro órgão ambiental. Eu acho que nós vamos ter que votar sempre pelas conclusões, que eu faço isso. Só essa ressalva que eu tenho, que eu vou pelas conclusões, pode dar questão do ADA mesmo, e nem vou entrar no debate novamente, não, mas só para... Sim, não, beleza. A gente pode, no momento certo, entrar no debate. Doutor João, quer falar? Não. Podemos votar? Como vota, doutor João? Eu acompanho. Acompanha, você vai pelas conclusões? Eu acompanho pelas conclusões. Porque é a mesma situação. É a mesma situação do laudo substituindo, sobrepondo o ADA. Isso. Doutor Kleber? Acompanho pelas conclusões. Doutora Fernanda? Igual a outra. Tá. Doutor Paulo? Não está saindo o seu som. Microfone. Vocês estão votando pela conclusão só por esse parágrafo que, entretanto, o ADA poderia ser substituído por documento emitido por outro órgão ambiental? Sim. Então, em tese, eu vou com o relator. Ok. Doutor Boto? Acompanho pelas conclusões também, presidente. Doutora Fabiana? Eu acompanho. A relação. Eu vou pelas conclusões. Então, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões João Maurício, Kleber, Boto e Sheila. Isso foi o Deixa eu só item fazer um esclarecimento aqui. Nesse aqui eu não voto pelas conclusões, porque, se ele tivesse me falando que um laudo técnico supriria o ADA, eu votaria pelas conclusões. Um laudo técnico exige. Mas um outro órgão ambiental, eu já vi jurisprudência nessa linha, entendeu? E acho até da Câmara Superior, então não estou confortável para ir pelas conclusões nessa situação aqui, entendeu? Eu ainda acho que o ADA é obrigatório. Doutor João. O Paulo está certo quanto à existência de jurisprudência da Câmara Superior, quanto de substituição do ADA por
manifestação de outro órgão ambiental. Isso de fato tem. Então, eu vou modificar meu voto, doutora Sheila, porque de fato o relator não está dizendo aí que foi o laudo substituiria o ADA. Está dizendo que pode ser substituído por outra manifestação, por exemplo, de outro órgão ambiental. Então, nesse ponto eu concordo com ele. Pode sim. Doutor Wesley, quer falar? Não, eu acho que, apesar de estar tentar evitar o debate, nesse caso específico, né, acho que é importante ponderar o seguinte, que o doutor João tinha comentado, que a isenção seria literal, nesse caso, teria que ser doada, não poderia ser substituído por outro documento. E aí nós estamos votando agora com uma argumentação que, para ter a isenção, poderia vir a substituir este documento por um outro, emitido por um órgão oficial ambiental. Então, assim, nas duas argumentações, não teria específico lá na lei a questão da isenção por esse tipo de documento. Então, a gente está abrindo aí uma possibilidade até diferente, se quem está se filiando a essa corrente, entendeu? Então, assim, numa hora é possível e no segundo momento não seria possível. No meu caso, eu vou pela lei mesmo, porque a lei para mim é obrigatória, mas o doutor João queria falar, né? Não, eu apenas destaquei que existe jurisprudência, e tem mesmo, da Câmara Superior, de órgãos credenciados pelo IBAMA, que é quem emite o ADA, para fazerem também a gestão ambiental dentro de uma circunscrição ali. Então, aí eu entendo que se o IBAMA delegou isso a um órgão e o órgão foi lá e estabeleceu que aquilo lá é uma área de preservação permanente, está atendido o critério do artigo 17O da Lei 6.000 e do Estatuto da Terra. Enfim, eu não acho que está se flexibilizando aqui, doutor Wesley, o critério objetivo da lei, porque o que diz a lei é que a competência é do IBAMA, mas se ele delegou essa competência para um outro órgão ambiental, eu acho que está atendido, sim. Voto. Senhora presidente, diante da coerência do raciocínio e pela jurisprudência da casa, tá, e implementação do Paulo e do João, me convenceram sim. Então, estou mudando só para acompanhar o relator, viu? Doutor Kleber, só vai manter o pelas conclusões ou vai retirar? Retiro, eu voto certo. Ok. Eu vou manter o voto pelas conclusões no meu caso. Vemos. Ok. Então, eu vou replicar essa decisão. Presidente, eu só vou pedir um segundinho, viu? Em 5 segundos eu estou de volta. Ok. Então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar as terminares. Vou desligar o microfone do Paulo aqui. E negar provimento ao recurso. Votou pelas conclusões a conselheira Sheila. Aí eu vou completar os nomes aqui depois, para a gente ser mais célere. Esse resultado, doutor Wesley, se aplica ao 185 e ao 186, que não são repetitivos, são seus. Não, eles são competências diferentes, 2003, 2004, 2005. Tá, então eu vou replicar então mesmo o resultado, né? Isso. Ok, então, votados esses daí. Indo para o item 187. Yukio Togati, de relatoria do João. Dona Tereza, pode falar. Doutora, não ficou claro. A senhora replica o resultado para o item 84, 85, 86?
O resultado do 184 vai ser o mesmo para o 185 e o 186. Sim, porque cortou exatamente na hora que a senhora falou. Bem na hora, né? Sim, senhora. Ok, doutora, obrigada. De nada. Então, item 187, de relatoria do Dr. João Yuki Otogashi. Esse é um processo interessante. Veja que é um processo de TR, mas não é de exigência do crédito tributário, não. É um processo de restituição. A Yuki Togashi é filha do proprietário e ela solicitou restituição do ITR pago de 1972 a 1992. Deixa eu recordar aqui, vou reproduzindo o relatório. Pedido de restituição do ITR foi apresentado em 11 de 2010, ITR de 72 a 92, sob o argumento de que o imóvel foi desapropriado pela União, decreto tal, e esse fato só foi percebido pela família do de cujos, que era o proprietário, quando foram solicitados esclarecimentos quanto ao aviso de cobrança do ITR de 93. Então, o imóvel teria sido desapropriado lá na década de 70, só em 93 alega que a recorrente que eles descobriram isso. Em síntese, contesta a decisão. Bom, aí, em 93, eles entraram com pedido ao INCRA de restituição do ITR que havia sido pago ao INCRA. Aí, depois de idas e vindas, o INCRA teria dito que não, isso é com a Receita. Aí eles entraram com o pedido na Receita, a Receita indeferiu o pedido, porque já tinha prescrito o direito de solicitar essa restituição. E aqui chegou o processo em síntese, porque contesta essa decisão que indeferiu o pedido, alegando que o de cujo, seu pai, e os seus herdeiros foram prejudicados pela cobrança indevida do ITR das terras, que foram desapropriadas nos anos 70 e que a sua boa-fé do de cujos dos herdeiros não pode ser suplantada pela letra rígida da lei. Eu conheço do recurso. Digo que a lamentável circunstância descrita pelo recorrente não é razão jurídica para se afastar o que dispõe o inciso 1º do artigo 168, combinado com o inciso 1º e 2º do 165 do Código Tributário, quanto ao prazo para pleitear a restituição do tributo. Registre-se que até 89 o tributo era administrado pelo INCRA e era lançado com base na declaração apresentada pelo proprietário àquele órgão público, nos termos do decreto tal. A partir de 90, o tributo passou a ser administrado pela Receita Federal, consoante a lei tal. Mas continuou a ser lançado com base nas informações prestadas pelo INCRA. Portanto, se cobrança indevida houve, é porque o contribuinte manteve ativo o cadastro do imóvel em seu nome, mesmo após a desapropriação. Enfim, eu estou negando pela prescrição, né, mas também digo que se foi cobrado o INCRA esse tempo todo, é porque ele foi cobrado ITR esse tempo todo, é porque ele estava apresentando a declaração ao INCRA, senão não teria nem como, era tributo por declaração, hoje é por homologação, mas na época era por declaração. Na época ele apresentava a declaração, aí o INCRA calculava o imposto e mandava para o contribuinte pagar esse imposto, mandava para o endereço dele pagar, é diferente de como é hoje, hoje é o próprio contribuinte que apura. Essa cobrança só chegou até o contribuinte, por ser lançamento por declaração, porque ele declarou o imóvel. Mas nem essa a questão preliminar está prescrito o direito, não tem como conceder essa restituição que ele pleiteia. Estou negando o provimento ao recurso. Ok, está claro. Alguém tem algum questionamento? Eu vou colocar em votação, tá? Dr. Wesley, como vota? Habilita o microfone. Eu acompanho. Dr. Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Dr. Paulo? Acompanho. Dr. Boto? Acompanho. Doutora Fabiana? Também acompanho. Eu também acompanho. Então, item 187, acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Votado. Item 188,
Relatoria do Dr. Wesley. Perville, Construções e Empreendimentos. Na verdade, é o 188, 189 e 190. Ok, eu vou... Palavra, Dr. Wesley. Vamos aqui, tá fazendo algum barulho aqui, deixa eu só tirar isso aqui. Bom, então, recorrente Perville, relação ao exercício de 2004, do ITR cobrado ao imóvel que é de propriedade da recorrente, localizado em Fazenda Pontal, município de Cairu, na Bahia. E neste processo aqui, nós temos 3 processos, e neste processo final 2007-32, pede a recorrente a exclusão indevida da tributação de 1,372 hectares da área de interesse ecológico e de servidão florestal. E alega subavaliação do valor da terra nua. Vou passar diretamente a esses pontos. Questão do valor da terra nua, eu não estou acatando porque faltaram as formalidades legais estipuladas para acatamento das referências lançadas, e aí as referências citam ali também a questão de avaliação de outros imóveis ali também da região, que tem que ter no laudo, e acompanha a decisão de primeira instância. Mas no tocante à exclusão das áreas de interesse ecológico e servidão florestal, eu estou acatando as argumentações da recorrente, porque, e aí aqui tem um elemento que o Dr. João sempre se baseia, né, que é a entrega do ADA antes da execução da ação fiscal. Tá? Eu deixei em destaque de verde aqui, e tem a entrega do ADA antes da ação fiscal. E no ADA, que foi entregue, não consta a área de prevenção permanente, e sim de área de interesse ecológico. Na folha 41 consta a certidão indicando a verbação da área como reserva legal. Então, neste caso aqui, eu também menciono a questão do parecer do PGFN número 1329, que diz que é dispensável a protocolarização tempestiva do requerimento do ADA junto ao IBAMA, o órgão conveniado, né? Em razão da PGFN ter se alinhado aí a decisões consolidadas já do STJ, desfavorável à Fazenda Pública. Então, aí, para quem quiser acompanhar esse tipo de voto, né? E aí eu entendo, então, que pode ser excluída ali as áreas de interesse ecológico e servidão florestal correspondente a 372 hectares, todo no parcial provimento, para excluir essas áreas da base de cálculo do ITR. Então, este é o voto, presidente. Os colegas possam dar uma verificada nos documentos que foram citados, porque no processo seguinte, parece que muda um pouco a questão da autuação. O processo seguinte também é a mesma situação, só no outro, se não me engano. Acho que a gente consegue resolver 2, porque são diferentes. Eu já vou ver o outro aqui. Aqui nesse caso, então, o exercício é 2004, a fiscalização inicia em 2007, e ele apresentou um ADA antes do início da fiscal, não é isso? Salvo engano, foi sim, viu?
Tá. Acho que tem na decisão de primeira instância também essa constatação. Ok. Estaria fora do prazo dos 6 meses, mas... eu admito quando antes do início da ação fiscal, para mim é tranquilo. A decisão de primeira instância não considerou porque tinha sido fora do prazo dos 6 meses. E aí só foi essa área de reservação permanente. Nesse caso, sim. O último processo que ela só fala são os dois processos, 188 e 189, é a área de interesse ecológico e servidão ali que foi colocado. E no último ele só tem a questão da glosa, porque daí, acredito que daí já foi, já no exercício, qual era o exercício? O exercício posterior, acho que já estava com a constatação do ADA, que foi retirada a área de preservação legal, né? Deixa eu ver se é esse mesmo, que daí até faz um sentido. 98. Não, também é 2003. Não tem isso. Mas não tinha sido considerado, né? Doutor João queria falar. Tenho uma dúvida. Doutor Wesley, você está dizendo que o ADA apresenta... Eu concordo também com a questão da tempestividade do ADA, sendo antes do início da ação fiscal, ele está espontâneo, então não teria problema se for fora do prazo. A minha dúvida é outra. O senhor está dizendo que o ADA, 372 hectares, ele não informa, ele informa isso como área de preservação permanente, é isso? Não, ele informa a área de interesse ecológico. Peraí, deixa eu pegar... Eu vou pegar aqui a folha. Deixa eu achar o ADA aqui, se tiver o número da folha, já facilita. Tem sim. Peraí que fica mais fácil. Que fala? Eu acho que é 35... 40. De 35 a 44, tá, por aí. É que tá falando que a folha 40. É que no outro aqui... Aí fica mais fácil, que também faz tempo que a gente acaba fazendo... São muitos votos, acaba... A gente consegue disponibilizar na tela algum documento? Não, né? Consegue. Tem um jeito aí de compartilhar a tela. Tem esse ela tá com 40, tá? Do ladinho da mão aí, doutor Wesley, se você clicar nessa... Eu vou recortar aqui que fica mais fácil para nós entendermos. Aqui nessa quadradinho do lado da mão aqui, se você clicar, compartilha a sua tela. Aí a gente já mata, inclusive, aqui no quadradinho, né? A gente vai testando também compartilhar. Como é que eu compartilho? Eu ainda não achei o ADA aqui não, tô procurando. Aqui, acho que eu achei, peraí, eu vou compartilhar. Vamos ver se é esse aqui. Deu na tela aí? Deu, mas qual que é a folha? Porque aí fica mais fácil. 40. 40? Aumenta. É 40, você deve estar na errada. Ah, tá aqui, achei, 40. Ali, ó, só tem a área de declarado de interesse ecológico, tá? Na área de preservação permanente não tem nada. Efetivamente, ele teve glosa de área de interesse ecológico, não de área de preservação permanente, entendeu? Então tá correto o ADA. Está no auto de infração as folhas 5. É isso que eu estava olhando, Paulo, porque o relator está dizendo que, embora fosse área de preservação permanente, o ADA trouxe área de interesse ecológico. Na verdade, o ADA está correto. Mas não foi, deixa eu ver, só deixa eu confirmar, eu acho que não foi acatado pela decisão de primeira instância, porque o ADA foi entregue posterior, é isso que eu estou dizendo. Aí a decisão de primeira instância não acatou isso. Mas é só por ser posterior, mas a questão aí é a área de interesse ecológico, está no auto de infração, as folhas 5. A glosa não foi... Já esclareci minha dúvida, já. A glosa não foi por área de interesse ecológico? Foi. Tem aqui. Então, exatamente. Não área de preservação permanente. Exatamente. Eu não estou catando isso. É isso que eu estou falando. A glosa não foi
por área de preservação permanente, interesse ecológico. Mas no seu voto você colocou área de preservação permanente e área de interesse ecológico, doutor Wesley. É isso que eu estou entendendo. É isso. Então, não tem área de preservação permanente. Peraí. É que o recorrente alega, entendeu? Ele quer, porque quer que o laudo dele seja colocado como área de preservação permanente, mas eu acho que no meu voto eu coloco isso. Deixa eu ver aqui. Não, na sua emenda está claro, você colocou área de preservação permanente e área de interesse ecológico. E não teve glosa de área de preservação permanente, porque ele nem declarou essa área. Deixa eu ver aqui. 2018. 2732. A área total do imóvel foi caracterizada como interesse ecológico. Sim. Então. Não, eu só estou chamando a atenção que não tem área de preservação permanente. Eu acho que não tem. É só checar o que você colocou aí em relação ao parágrafozinho, né? Posso colocar em votação? Qual parágrafo tu está falando, presidente? Eu acho que esse, entretanto, no ato apresentado não consta a área de preservação permanente, e sim a área de interesse, a área de declarado interesse ecológico. Acho que é por conta desse parágrafo. Sim, mas não está certo? Doutor João? Oi? É por conta desse parágrafo, né, que você está falando. Sim, isso, eu estou dizendo. Porque ele está falando de área de preservação permanente, mas isso não é objeto do lançamento. É só corrigir isso no voto. Eu acompanho o relator, só que estou dizendo que tem que corrigir essa questão. Mas é só falar que o ADA comprova a área glosada de interesse ecológico. Sim. Também penso. Não, está tudo correto. Eu só tenho que tirar do voto dele referência à área de preservação permanente, só isso. Também concordo. Não, mas é que, vamos lá, ele pede para que seja excluída a área de preservação permanente. Eu quero dizer que no ADA não tem isso. E as informações trazidas no laudo, exatamente é isso que eu estou falando. Não consta essas formalidades para afastar a área de preservação permanente. É isso. Por isso que eu ele declarou zero, doutor Wesley, ele declarou zero de área de preservação permanente. Ele declarou zero. Não tem que excluir. Além do que, toda a área do imóvel já é de interesse ecológico, como diz o doutor Paulo. Enfim, eu acho que tem que tirar a referência. Se ele pede, tem que só descrever. Olha, ele pediu para excluir a área de preservação permanente, mas a área declarada foi zero. Sim, foi exatamente isso. Foi o que eu quis dizer. E o provimento era total aqui, né? Eu posso só acrescentar, mas eu acho que eu coloquei no voto, mas eu posso acrescentar nesse parágrafo para ficar mais redondo, não tem problema nenhum. Entretanto, o ADA não apresentar, assim a recorrente solicita que seja excluído os dois elementos de algo que, enfim, eu entendi, eu vou acrescentar para ficar mais redondo, não tem problema não. Ok, vou colocar só um ponto, a sua conclusão é pelo provimento integral do recurso, é isso? Não. Parcial. Parcial. Teve VPN. Porque ele está pedindo a exclusão de área de preservação permanente também. Eu acho que você deve registrar, só que houve um equívoco dele, porque toda a área do imóvel foi excluída, não tem nada a mais a ser dado para ele, entendeu? Tudo foi excluído, o pleito dele foi integralmente acolhido, entendeu? Teve VTN. Sim. Que ele não está anulado, é parcial. Tá certo. Desculpa. Então, João, como vota? Eu acompanho. Doutor Kleber? Acompanho o relator. Doutora Fernanda? Acompanho o relator. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Guto? Acompanho. Doutora Fabiana? Também acompanho. Eu também acompanho. É por conta do VTN, que o laudo não atendia os requisitos. Então vai ficar
Só um minutinho, deixa eu só redigir aqui. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos. Eu tô copiando aqui, não vai. Só um pouquinho, gente. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e dar provimento parcial ao recurso para deduzir da área tributável do imóvel as áreas de interesse ecológico e de servidão florestal no total de 1.372 hectares. Isso. O outro processo... Esse foi o 188, né, Wesley? Sim, o primeiro, né? O primeiro. Okay. 2003, deixa eu ver aqui. O outro processo, ele é a mesma circunstância, só que de períodos diferentes. Esse celular foi de 2003, esse aqui é 2005. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. É a mesma coisa, tá? 2005, daí é outro período, mas é a mesma coisa, só tem a questão do interesse ecológico que eu estou acatando para excluir da área, da base de cálculo do ITR. Ok. Esse é o 189. Isso. Vai ser o mesmo do 188. Eu não sei, acho que os colegas vão manter o voto, né? Fica normal, não sei se... Todo mundo de acordo? Sim. É o mesmo área, as mesmas datas, então, é a mesma área. Isso, exatamente. Aí o último, exatamente. O último, ele, 2007, final de 2007, 98, houve apuração, fiscalização apurou seguintes infrações. Exclusão indevida da tributação de 1,90 hectares de área de preservação permanente. Aí é só isso aqui, tá? Não tem reserva ecológica. Reserva legal ali. Mas é área de preservação permanente. E subavaliação do valor da terra nua. Aí nesse aqui específico, porque não obrou ali tanto afastar o laudo, apresentar o laudo para afastar o valor do VTN pelo CIPT. Não, é obrigatório que o laudo contenha no mínimo 5 dados de mercado efetivamente utilizado. Aí eu não estou acatando as argumentações para o VTN também. E a área de preservação permanente, a gente já viu aí que não consta no ADA, e inclusive no ADA protocolado posteriormente com as informações, enfim, não está dentro do que estaria informado. Então, neste caso, eu estou negando o recurso voluntário e não acolhendo as preliminares de cessamento de defesa. É o voto. Eu não sei se estou errado, mas aqui no voto, onde está verdinho, esse foi 2007-98, né? Isso. Será que eu deixei alguma coisa a mais do outro voto? Espera aí. Quando está verdinho, você colocou aqui que o termo de intimação foi... Portanto, o ADA foi protocolado antes da ação fiscal. Eu posso tirar essa informação, porque eu acho que eu vou deixar, porque, na verdade, ela foi protocolada antes, mas eu posso tirar. É para dizer que o ADA...
Você está querendo dizer, então, que no ADA não tem a área de preservação, e sim interesse ecológico, é isso que você está querendo dizer, não é isso? Exatamente. Tá. Tem ali no ADA apresentado, aí eu vou colocar as folhas ali, que eu acho que eu acabei deixando esse último ali. Não consta área de preservação permanente, sim área de interesse ecológico. Ah, ok, entendi, agora entendi. Isso. E aí eu não estou acatando porque está no ADA lá, e o laudo, nesse caso, não foi suficiente para afastar essas alegações aí. Ok. Alguém tem algum questionamento? Não? Eu penso se isso não seria admissível como erro material, mas É possível. efetivamente tem um ADA dizendo que toda a área é reserva ecológica coerente com outros exercícios. Não sei. Você acha que faltou... Tem que ver por que a unidade, que a decisão de piso rejeitou isso, entendeu? Ela rejeitou porque o ADA foi entregue intempestivo. Ah, não. Nesse caso aí, porque não tinha área de preservação permanente também, né? Isso constou do voto, né? Ó, quer ver? Deixa eu ver. Acho que está na página 40. Deixa eu ver se eu pego ele aqui. Deixa eu ver se eu acho. A unidade de piso pontuou o que você está pontuando aí, entendeu? Que tem uma área e não outra. O fiscal também fala. Fala que tem uma área de interesse ecológico e não de preservação permanente. João. A questão é simples, ele não declarou na declaração a área de interesse ecológico, então isso não foi apreciado na ação fiscal, não tem como. Eu entendo a questão do erro material, mas foi um erro que ele causou, não tem como corrigir. A essa altura não teria como corrigir. Ele mesmo não declarou a área isenta que ele teria direito. A gente percebe que ele teria direito, mas foi ele que deixou de declarar essa área. E nem argue erro, né? Posso colocar em votação, doutor Wesley? Você vai querer mudar? Assim, eu vou manter o voto, apesar de um possível erro material, mas eu vou manter por deixar mais assim, alinhado, digamos assim, né? Se o contribuinte equivocou-se lá em 2003 e não informou, e ônus talvez dessa questão dele, né? Então, enfim, vou manter o voto.
Doutor Wesley, por favor, você pode ler só a conclusão de novo para mim, por favor? A conclusão do voto? Sim. Eu voto por conhecer do recurso voluntário. Não, mas eu só estou negando o provimento. Está rejeitando as preliminares. Rejeita a preliminar, né? Para no mérito negar provimento ao recurso. Teve preliminar. Não teve. Teve preliminar? Nesse aqui? Eu acho que não. Só confirma, eu acho que é só negar provimento. Wesley? Oi? Acho que tu tá meio congelando. É só negar provimento, não é não? Só nego o provimento. Eu só nego o provimento. É porque tem Assim, preliminar. eu fiquei um pouco confuso agora, porque, assim, se a gente tem dois processos que identificam a área de reserva legal, a todo lado, se não seria, talvez, pelo princípio da verdade material, o caso de dar provimento a essa parte específica, né? Mas não tem... O que os colegas acham? Doutor João, pode falar. Vamos fazer um paralelo aqui. Imaginar que o contribuinte pessoa física seja um processo de pessoa física e ele esteja discutindo lá a dedução de dependente, a gente discute a dedução de dependente, só que no recurso você fala assim, olha, tem uma despesa médica minha aqui, que eu não declarei, e então eu tenho que restabelecer a dedução da despesa médica. A gente sabe que ele tem um dependente, que ele não declarou. Ele declarou foi despesa médica, a gente vai discutir a despesa médica. Ele poderia ter declarado o dependente? Poderia ter declarado. Às vezes a gente até tem conhecimento que ele tem um dependente, mas não nos cabe recompor a declaração dele. É a mesma coisa aqui. Eu acho que não cabe a gente atribuir uma área de interesse ecológico que ele não declarou. Não podemos fazer isso. A declaração dele foi zero. Não tem como a gente atribuir. Ele teria direito? Teria, se declarado tivesse, né? Pois é, mas aí ele está discutindo agora o processo, enfim. Será que ninguém tem mais uma argumentação para eu manter meu voto negando ali? Porque eu estou querendo mudar meu voto. Assim, eu entendi a fala do Dr. João, obviamente, tem toda uma coerência lógica. Eu não vejo. Eu fico convencido, assim, sem... Eu acho até que se você der, vai ser objeto de embargo. Mudar? Se você mudar, você vai ter embargo da procuradoria. Hein? Então deixa assim. Eu acho. Justamente pelo que não falou, acho. Meu Deus do céu. Ele não pediu, você está dando sem ele pedir. Não, ele está pedindo o recurso dele. Mas ele não nega erro material, né? Ele pede como se fosse certificar o voto dele. Eu não lembro agora se ele alega erro material. Doutor Wesley, ele está pedindo para cancelar uma glosa que não existiu. É isso que ele está pedindo. Cancela a glosa de área de preservação permanente. Aí você vai no lançamento, mas não foi glosada a área de preservação permanente. Na verdade, você nem declarou a área de preservação permanente. Não foi glosado. Essa que está a questão. É o contrário. Foi glosado preservação permanente. Tá, posso ter trocado. Eu estou dizendo o seguinte. E o ADA é interesse ecológico. Está trocado. Entendeu? Não, sim, não modifica o raciocínio. Não modifica, não. Ele está pedindo algo que não está no lançamento. Pediu errado, vamos resumir, ele pediu errado, ou talvez declarou errado, não sei. Deixa eu ver se ele realmente ele alegou alguma questão de erro material no recurso. Que daí, se resolver mudar de opinião nesse sentido, não teria um embargo, né?
Porque também tem um decreto, né? Teve um decreto determinando que houve área de interesse ecológico ali. A existência do decreto não é suficiente para afastar. A existência do decreto não é suficiente para afastar a exigência do ADA. Não, isso sim, mas ela foi apresentada. Sim, tem. A questão é que. Não, peraí, inclusive tem precedentes. Até da nossa turma, que a gente teve não foi acatado a ADA, foi um voto, inclusive, que eu pesquisei aqui, que eu achei bem interessante, do Reginaldo. Era a área de indígena. E por meio de lei, coisa toda. Então, assim, acho que cada caso teria que dar uma verificada. De cada caso. O que não afasta o ADA é aquele decreto que estabelece, por exemplo, um parque nacional, uma coisa assim, aí tem uma fazenda dentro desse parque. O fato da fazenda estar dentro do parque não quer dizer que necessariamente essa área está preservada. Então é necessário ter o ADA. Mas eu me lembro do caso da terra indígena, a gente discutiu isso. Porque a pessoa, na verdade, não tinha nem a posse da área mais. Estava com os índios. E esse caso aqui é diferente do anterior, porque ele declarou a área de preservação permanente não igual à área do imóvel. Ele declarou uma área de 1.090. O anterior, a área de interesse ecológico era igual à área do imóvel, que era 1.372 hectares. Então, a situação pode ter mudado. Né? Não dá para eu dizer que a preservação permanente é o interesse ecológico. Nem está igual ao valor que está lá no ADA. O ADA está outro valor. Eu vou manter o voto e vou negar para ver. Como vota, doutor João? Está mantendo, então eu acompanho. Doutor Kleber? Doutor Kleber? Eu acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo?